Muito bem, você que acompanha o nosso blog Pauta Livre, programa Interações. Pois é, a gente volta a trazer informações importantes para você interagir. E estamos no mês de outubro, Outubro Rosa. Essa campanha, esse movimento que é mundial e tem como foco justamente prevenir, orientar as mulheres, a importância do autoexame, a importância de descobrir qualquer problema precocemente, me refiro aqui ao câncer de mama e, obviamente, aumentar a chance de cura. E aí eu vou conversar com a psicóloga Aparecida Silva. Você pergunta, mas por que psicóloga? Você vai entender agora por quê. Aparecida, seja bem-vinda ao nosso blog Pauta Livre. Muito obrigada, boa tarde. Autoexame. Isso tem a ver com a mulher, com tabus, com o medo de tocar o próprio corpo. Perguntamos sempre, mulher, você se toca? Por quê? Porque as mulheres trazem um tabu que elas não se tocam. Porque desde a infância, as mães sempre vêm castrando isso, fazendo essa castração. O menino pode se tocar toda hora, a menina não pode. Quando a menina se toca é proibido, é pecado. Então, as mulheres trazem muito isso. A mulher precisa se tocar, porque ela precisa conhecer o próprio corpo. É no toque que ela pode descobrir um câncer. No banho, diante do espelho, quando ela estiver nua, ela precisa se tocar, ela precisa conhecer as regiões do corpo, as partes do corpo dela. Então, as mulheres elas não trazem isso, elas não se tocam por conta do tabu. Vem a própria mãe foi que castrou. Então tem muito isso. Infelizmente a gente encontra situações em que mulheres com meia idade ou já na terceira idade que não tem o hábito, nunca tocou o próprio corpo, porque tem aquela questão de uma sociedade patriarcal, na qual a mulher ela não nasceu para ter prazer, a mulher não pode se tocar é feio, é mulher da vida. Perfeito, é desse jeito. Trazem esse tabu, trazem essas crenças limitantes que não pode se tocar, porque a mulher que se tocava era prostituta. Então, não pode se tocar, é sempre o não pode, o não poder. Casa quando tem ela quer se tocar, ela quer ser desejada, né? Bota uma roupa sensual, às vezes até o próprio homem pergunta, o que é isso? Para que isso? Porque ele traz esse machismo, porque ele viu o pai tratar a mãe assim. Então ele continua tratando a mulher como ele viu o seu pai tratar. E isso é muito triste. Muitas mulheres que chegam a 90, 80 anos nunca souberam o que é ter um orgasmo, porque nunca se tocaram. Não sabem as suas áreas de prazer. Não sabe. Quando a gente se toca, a gente tem contato conosco. Quando a gente se toca, a gente fica mais íntima de nós, mulheres. Sim. Mas quando não se toca, você não se conhece, você não se conhece. A gente precisa se autoconhecer. E o que a gente imagina é o seguinte, se a mulher ela tem medo, não é, de tocar o próprio corpo, ela tem vergonha, eu imagino que ir em busca de um profissional de saúde também, já que estamos falando de tratamento, falando de Outubro Rosa, de câncer de mama, eu imagino que algumas mulheres também, elas ficam reprimidas ao ponto de não conseguir ir para um profissional de saúde uma vez para ter que expor o seu corpo, despir-se. Exatamente. Elas não têm essa liberdade de chegar e se expor diante de um profissional e ficar à vontade, ficar relaxada. Às vezes o médico pode até perguntar assim, que parte do seu corpo está lhe incomodando? Quando é na parte genitária, ela fica sem ter palavras. Tem muito tabu, tem muitas limitações para a mulher. Quando ela precisa se tocar mais, ela precisa se conhecer, é o autoconhecimento. Ela precisa fazer esse autoconhecimento do próprio corpo. Quem nos assiste agora pode estar assim pensando, mas estamos em 2021, isso ainda acontece? 2021, com tanta informação na TV, no rádio, na internet, com tantas campanhas feitas, isso ainda existe? Infelizmente, sim. Existe, sim. Sim, existe e muito.
Tem muitas, chegam no consultório, muitas mulheres que são criticadas pelo próprio marido, pela mãe. Ela não pode chegar e dizer para a mãe que não está bem no casamento, que o relacionamento não está bem por algumas razões, tipo, a relação não está legal. A mãe vai criticar ela. A culpa é sua. Mesmo que se o homem trai, a culpa é da mulher. Porque a mulher não é a mulher que ele procura lá fora. Ele está procurando lá fora porque a mulher de casa não está sendo o bastante. Não está sendo a mulher carinhosa, a mulher dedicada ao esposo. Então, está deixando algo para ele buscar na rua. E, na verdade, a de casa, quando ela passa a ser mãe, ela esquece o lado feminino. Ela esquece que é mulher. Ela passa a ser só mãe e esposa. Ela não se cuida mais. Ela agora é só mãe. Só pensa no filho, só pensa no marido. Então, ela esquece de si. E, às vezes, por conta disso, acontece finais de casamento. Muito casamento termina. E quando termina, às vezes, a mulher diz: mas eu dediquei minha vida toda a você. Mas aí ela esqueceu a vida dela e ela foi viver a vida do outro. Foi viver a vida do marido e do filho. E esqueceu a própria vida. Que quando ele a conheceu, ele a desejava. Mas ela, por deixar de ser mulher e ser só mãe, ele deixou de desejar. Então é importante que a mulher ela jamais esqueça de sua importância, né? Que além de tudo, antes de tudo, ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Tem desejos, tem suas vontades. Isso. E que tem que estar no centro das atenções, nunca se colocar em segundo plano. Quantas e quantas vezes muitas mulheres dizem: não, mas primeiro vem meus filhos, primeiro vem meu marido, vem minha casa, depois que vem eu. Então ela nunca se coloca em primeiro. E ela sempre é o primeiro para ser cobrada. Sempre que cobram dela, né? Porque se chegar em casa, a casa não tiver, a comida não estiver pronta, o menino não estiver pronto para ir para a escola, é cobrado dela. Sim. Mas ela não se coloca em primeiro lugar como mulher. E o lado feminino dela, né? Que ela deixa ele de lado. Então, é o lado sedutor, o lado sexy, a mulher desejada, ela não se cuida, ela se entrega. Então, mulher, se toque. Ela precisa se tocar, ela precisa descobrir as áreas do corpo dela, as áreas que são sensíveis, as áreas que são que ela sente mais carícias. Entende? Então ela precisa se tocar para se conhecer. Pois é, e aí um toque desse, mulher que me assiste agora, que nos assiste agora, que você pode até mesmo aí, salvar a sua vida, livrar-se de um problema seríssimo que é o câncer de mama, que infelizmente leva tanta gente, né? Interrompe histórias, interrompe vidas. Então é isso, é o recado que a gente passa para você nesse programa Interações. Eu aproveito aqui, Aparecida, e já pergunto a você. Eu sei que pessoas que nos assistem agora ficaram aí, de uma forma ou de outra, tocadas com essa temática. Se o pessoal precisar de entrar em contato, de uma ajuda, como encontrar a Aparecida Silva? Tem telefone para contato? Tem sim, tem o 99122-6737, que é meu zap, e tem o 99723-1958. É isso. Pode ligar que a gente agenda e se encontra onde for possível. Então, mulher, cuide-se. Cuide de quem você ama. Cuide de você. Você tem que se amar. Se ame. Não é isso, doutora? Isso, se ame. Mulher, se toque. Mulheres, se amem. Em primeiro lugar, nós precisamos nos amar para amar os outros. Perfeito, hein? Outubro Rosa. Existe um mês de conscientização, mas o ano inteiro vale o seu amor próprio. O ano inteiro cuide de você. Isso. Um abraço, até o próximo programa Interações. Muito obrigado, espero encontrar com você muitas outras vezes. Com certeza, estarei à disposição. Muito obrigada.